Mas hoje à noite eu pretendo falar-lhes sobre uma expressão que aparece no capítulo 3 do livro de Êxodo. Palavras do próprio Deus para o seu servo Moisés, quando ele diz: eu sou, me enviou a vós. Eu sou, me enviou a vós. Só para você lembrar ou trazer à memória o que estava acontecendo, o que é que está registrado neste capítulo 3. 40 anos se passaram, Moisés está no deserto, vivendo com seu sogro Jetro, tomando conta das ovelhas daquele homem, as ovelhas da família. Depois de 40 anos, de fato ninguém espera que nada mais aconteça. A vida entra num ritmo, entra numa rotina, onde pouco se pode esperar. Mas de repente, em um daqueles momentos em que Moisés sai com as ovelhas de Jetro, ele é surpreendido por uma visão. Diante dele está uma sarça, e diz o texto sagrado que arde, mas que não se destrói. Continua queimando, mas não se destrói. E ele tem um encontro profundo com o Senhor. E em meio a este diálogo travado entre Deus e Moisés, Deus desafia Moisés a levantar-se como libertador do povo de Deus. E vejam o que está registrado nos versos 13 e 14 deste capítulo 3. Então disse Moisés a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Reiê, Asher, Reier. Lembro-me de um professor que traduzia: eu sou o que serei. Eu sou. E sinceramente, irmãos, às vezes nós temos dificuldade em entender aquilo que aqui está escrito. Mas deixe-me dizer-lhe uma coisa: dar um nome a Deus significa limitá-lo. Dar um nome a Deus significa defini-lo. Dar um nome ao Senhor é estabelecer como que um limite para a sua existência. E é por isso que quando Deus se apresenta, Ele diz: eu sou. Deus, Ele é. Aliás, eu me recordo que em sala de aula alguém ficou chocado quando o professor disse: Deus não existe. Deus é. Todas as demais coisas existem nele. Porque existir significa nascer, crescer, morrer, ter um início, ter um fim. Mas Deus não é limitado sequer pelo tempo. E daí o texto sagrado olha para mim e para você e diz: eu sou o que sou. Deus é. Ele nunca foi e nunca será. Ele é. Eu sou. Assim Deus se apresentou a Moisés naquele momento. E o texto continua com a frase que separamos para nortear a nossa reflexão. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Eu sou, me enviou a vós. Eu tenho dito, ao longo dos anos que tenho refletido sobre a obra missionária, que não existe missão sem um chamado de Deus. Eu tenho estado muito preocupado porque ministério corre o risco de tornar-se uma mera profissão. A vocação precisa estar na base de tudo. Vou dizer-lhes uma coisa: faz tempo que eu não visto esta camisa. Esta camisa foi comprada na Ucrânia, em uma praça em Kiev. E ali eu vivi talvez um dos momentos de maior insegurança. Me afastei do Anatoly, do Lubomir, os nossos missionários naquele lugar, e comecei a olhar algumas coisas. Eu queria trazer um presente para a Cláudia, e comecei a procurar. Eles trabalham muito bem com bordados. E de repente eu fui surpreendido por um ucraniano, que eu acho que ele deveria ter uns 3,5 metros, de largura uns 5 metros, e ele estava com um cheiro muito forte de álcool, e ele se aproximou de mim. E ele foi chegando e ficou bem na minha frente. E ele olhava assim e eu olhava desse jeito. E ele começou a dizer algumas coisas e eu não entendia absolutamente nada. Mas eu sabia que ele não estava falando coisas boas. Tinha certeza por conta da entonação de sua voz, pela forma como ele gesticulava. E aquilo começou a me amedrontar. Foi nesta hora que eu dei graças a Deus pelo cunhado do missionário. Também um rapaz de uns 3,5 metros,
de uns 5 metros de largura, e quando ele viu aquela situação, ele se colocou entre aquele ucraniano e este que vos fala. E de repente a cor voltou, a pulsação baixou, e lá estava ele confrontando aquele homem, disse algumas outras coisas, mais ou menos assim, não sei que lá, não sei que lá, não sei que lá, e o outro respondeu, não sei que lá, não sei que lá, e eu também não entendi absolutamente nada. E ele se afastou. Depois eu fui perguntar o que é que tinha acontecido, e foi então que eu ouvi, e aquele homem estava perguntando o que é que eu estava fazendo naquele lugar, que aquela não era minha terra, aquela não era minha gente, e era muito fácil, sabe, irmãos? Porque na Ucrânia, aquele povo, era difícil dizer, aquela pessoa de olhos azuis, praticamente todo mundo tinha olho azul, só eu que tinha esse olho daqui, sabe, irmãos? Essa pele morena, brasileira, somente eu, era um pontinho preto no meio da Ucrânia, era eu. E ele disse várias coisas e comentou, fez algumas observações. E naquele momento eu percebi o quão inseguro vivem estes homens e mulheres de Deus, que saem do nosso país para viver situações das mais diversas. Lembro-me que uma ocasião no Marrocos, o nosso carro foi seguido. E eles fizeram questão que nós soubéssemos que estávamos sendo seguidos. Os nossos obreiros que ali estavam desafiando as regras do jogo para poder falar de Jesus. E eu não posso descer a detalhes do que eles estavam falando, mas imaginem que o que eles estavam falando seria suficiente ou para que eles fossem extraditados ou mortos. E é nessas horas, irmãos, que eu fico olhando para esse texto sagrado. E normalmente sermões que são trabalhados no capítulo 3, leem o capítulo 3 sob a ótica de Moisés, ou sobre a ótica do Egito, ou sobre a ótica de Israel, ou sobre a ótica da vida no deserto. Mas eu quero falar-lhes sobre o Deus eu sou. O Deus que se revela nesse texto. Porque o Deus que se revela nesse texto é o Deus dos palácios e dos desertos. É impressionante como as pessoas, a semelhança do que aconteceu com os magos, quando ouvem falar que nasceu o rei prometido, vão procurar o rei no palácio. Mas lá ele não estava. Deus é o Deus do palácio, meus irmãos, mas é também o Deus dos desertos. Se você prestar atenção, o texto deste capítulo 3 começa dizendo assim no verso 1: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus, a Horebe. Aquilo ali, irmãos, é sol quente, escaldante. Lembro-me que quando estive no Níger, muito próximo ao deserto, a temperatura chegava a 51 graus. Eu não acreditei, mas me mostraram que as velas daquela casa eram guardadas dentro da geladeira, porque se ficassem do lado de fora, elas se curvavam. O calor era muito forte. Mas esse homem de Deus ali estava, apacentando ovelhas, era o seu trabalho diário. E quem cuida de ovelhas sabe que é um trabalho repetitivo. E pensar que 40 anos antes este homem estava nos palácios do Egito. Ele era chamado de filho da filha de Faraó. Ele tinha muita gente para resolver os seus problemas. Até para se vestir, alguém se aproximava para ajudá-lo a colocar a roupa, a calçar os sapatos. A mesa sempre farta, nenhuma obrigação, apenas ser o filho da filha de Faraó. E de repente ele sai dos holofotes e Deus o joga no deserto. E de repente ele sai do centro de tudo, do centro financeiro, do centro cultural, e vai para o ostracismo, esquecido, banido, lá no meio do deserto. Mas o Deus, irmãos, que atua no Egito, que faz com que o menino não venha morrer, que preserva a vida deste menino, é o mesmo Deus que visita este homem, 80 anos depois, lá no deserto. E querem saber por quê? Porque o Deus a quem servimos é o Deus dos palácios e dos desertos. Eu um dia desse estava tentando fazer algumas anotações para este sermão, e tentando ler algumas definições sobre riqueza, e é muito curioso. Eu vi alguém dizendo que o rico é aquele que gasta pouco e economiza muito. Talvez não seja o caso de muitos de nós, né, irmãos? Que o rico não é aquele que tem muito, mas aquele que não precisa de mais nada, que aprendeu a viver com o que tem.
Que o rico não é aquele que tem muito dinheiro, mas aquele que não trocaria o que tem por dinheiro algum. Sinceramente, irmãos, engana-se quem pensa que o lugar de morada de um filho de Deus é o palácio. Às vezes nós vamos encontrar Deus exatamente no deserto, irmãos. E o deserto é terapêutico, é pedagógico. Quanto aprendemos quando estamos levando o rebanho de Jetro lá no deserto, junto do monte de Horebe. Deixa eu lhe dizer uma certeza que carrego na alma, sabe? Eu carrego a certeza de que um homem pode acabar no deserto, parar no deserto, pelas mais diferentes razões. Mas para sair de lá, ele só sai pela misericórdia e pela graça de Deus. Por que estou lhe dizendo isso? Primeiro, porque no caso de Moisés, ele foi parar no deserto por conta de um assassinato. Ele matou um egípcio. Não sei se você se recorda, mas foi isso que aconteceu com ele. Para trazer à sua memória o fato, deixe-me apenas mencionar Êxodo capítulo 2, versículo 12. A Bíblia diz que num belo dia ele sai do palácio, vê um egípcio maltratando um judeu, e o que é que ele faz? Ele toma nas mãos a vingança, mata aquele homem, e diz o texto assim: e olhou a um e ao outro lado, e vendo que não havia ninguém ali, ele matou o egípcio e escondeu-o na areia. Dia seguinte, quando ele sai, as pessoas começam a olhar para ele de forma diferente. Ele começa a querer interferir também numa discussão entre dois judeus. E alguém se levanta e diz: quem foi que constituiu você? Por acaso o nosso juiz? Quem você pensa que é? Ele descobre que aquele cadáver, aquele corpo que estava enterrado na areia, aquela história já era do conhecimento de muitos. Ele passa a ser perseguido e ele vai para o deserto, porque ele cometeu um assassinato. Mas eu comecei a lembrar de outros personagens bíblicos. Eu comecei a lembrar da história de Davi. Davi também foi parar no deserto. E sabe por quê? Por conta da perseguição do rei Saul. Dizem que ele foi ungido por volta dos 12 anos de idade. Aos 12 anos ele recebe a promessa de que será um rei em Israel. Sabe quantos anos ele teve que esperar pela promessa, irmãos? A Bíblia diz que ele só começou a reinar quando tinha 30 anos de idade. 18 anos. E esses 18 anos foram talvez os anos mais difíceis na vida daquele menino, na vida daquele homem chamado Davi. Mas Davi foi para o deserto, por conta da perseguição. A Bíblia também me fala de Elias. Elias foi parar num deserto. E foi parar num deserto em função de uma depressão profunda. O medo levou aquele homem ao deserto. E ali ele ficou e inclusive chegou a pedir a morte ao Senhor. Eu me recordo de João Batista. João Batista também fez do deserto a sua casa. E ele foi para o deserto por conta de uma missão. É impressionante porque a Bíblia diz que as multidões iam para o deserto para ouvir aquele homem. Quando a voz de Deus ecoa, ainda que seja num deserto, irmãos, o povo, as pessoas têm sede de ouvir a palavra, irmãos. Sede de ouvir a palavra de Deus. Mas eu falei de assassinato, perseguição, depressão, missão. Deixa eu só lembrar a você que também Jesus foi parar no deserto. Mas ele foi parar no deserto em obediência, porque a Bíblia diz que o Espírito levou ao deserto para ser tentado pelo diabo. Eu não sei por que você foi parar no deserto. Talvez tenha sido por desobediência, por um erro cometido. Talvez tenha sido pelo medo insuflado pela atitude de alguém, a palavra de alguém. Talvez tenha sido resultado de uma depressão profunda, de angústia profunda. E eu quero aqui dizer com todas as letras: servos de Deus, servas de Deus podem passar por depressão, sim. Servos e servas de Deus podem passar por depressão, sim. Podem acabar no deserto em função disso. Mas como eu disse, irmãos, no início, você pode ter parado no deserto por diversas razões. Mas eu tenho um recado para você: você só vai sair do deserto pela misericórdia e pela graça de Deus. Pela misericórdia e pela graça de Deus. Mas esse capítulo 3, ele é lindo, porque ele também fala de um Deus que controla todas as coisas. O Senhor conversa com Moisés naquele dia, e notem, eu inclusive fiz questão de fazer alguns grifos, nos versos de número 7 até o versículo de número 8. Deus conversa com Moisés e diz a ele o seguinte: Moisés, eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exadores,
porque conheci as suas dores. Portanto, diz o texto sagrado, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel. Eu vou ler de uma só vez apenas os grifos que fiz. Tenho visto a aflição, tenho ouvido o seu clamor, conheci as suas dores, desci para livrá-lo, para fazê-lo subir daquela terra. Deixe-me transmitir uma certeza para você. Crer que Deus vê a nossa aflição, que Deus escuta o nosso clamor, que Deus conhece a nossa dor e que Deus vem ao nosso encontro, interfere na história, faz toda a diferença quando se está no deserto, irmãos, quando se experimenta a provação. Não permita que isso seja arrancado de você. Porque normalmente no deserto a sensação que temos é que Deus não nos escuta. A sensação que temos é que estamos falando sozinho. É que Deus não conhece a nossa dor. Parece mesmo estar indiferente ao meu sofrimento e ao seu sofrimento. Mas eu creio, irmãos, naquilo que está escrito. Porque o Deus que se revela no deserto, esse Deus que está dizendo a mim e a você, eu estou no controle de todas as coisas. Eu estou no controle de todas as coisas. É nesta hora, sabe, irmãos, que o deserto passa a se tornar um grande desafio. E assim o foi na vida de Moisés. Pode avançar. E a grande resposta que Deus esperava de Moisés era somente uma: obediência. Sabe, irmãos, o caminho de saída, a porta de saída do deserto passava pela obediência. Ele iria sair daquele lugar, mas sairia como libertador do povo de Israel. Isso é interessante, irmãos. Para refrescar a sua memória, veja o versículo 19 do capítulo 3. Ele diz, Deus falando para Moisés: eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por uma mão forte. Eu tenho muita dificuldade com estes versos, sabe, irmãos? Porque minutos atrás, o que é que a Bíblia está dizendo? Está dizendo que Deus virou-se para Moisés e disse: Moisés, você vai libertar o meu povo. Mas quando Deus convoca Moisés, imediatamente ele já diz: mas eu sei uma coisa que você não sabe. Eu sei que o faraó não vai deixar você sair de lá com o povo de Deus. Parece roteiro daquele filme Missão Impossível, não é, gente? Deus coloca você diante de um desafio que Ele mesmo já antecipa, dizendo: olha, você vai sair daqui para libertar o povo de Israel, mas eu já quero que você saia, sabendo que o faraó não vai deixar você sair de lá. Você já se sentiu assim alguma vez? Desafiado por Deus? Porque ninguém sai do deserto sem entender os desafios de Deus, sem abraçar os desafios de Deus, sem ter a plena certeza daquilo que lhe aguarda. Porque isso não parece ser um discurso motivacional, não, irmãos. Ó Senhor, como queres que eu saia daqui? Como eu vou sair daqui para enfrentar o faraó, aquele que se apresenta como Deus diante do Egito? E tu já estás me dizendo que ele não vai ouvir. Então o que eu vou fazer ali? Se tu sabes que ele não vai ouvir, o que irei fazer naquele lugar? Mas desafios, irmãos, já foram apresentados a outros homens de Deus também no passado. Não sei se você se recorda, mas um dia Abraão foi desafiado a colocar diante do altar o seu único filho. E nestas horas, meus irmãos, o desafio parece se tornar impossível. Mas eu me recordo também de Ezequiel. Ezequiel foi chamado por Deus para ser profeta em Israel, e Deus disse: olha, você vai falar, agora eu vou lhe dizer uma coisa, este povo é um povo de consciência cauterizada, de um coração duro, você vai falar, eles não vão escutar absolutamente nada do que você vai dizer. Então por que eu vou falar? Para que eles saibam que alguém falou. Eu me recordo dos apóstolos, irmãos, os apóstolos do Senhor, diante do milagre da multiplicação dos pães. Parece que naquele momento em que Jesus olha para os discípulos e diz: olha, onde é que nós vamos comprar comida para toda essa gente? O que é que nós vamos fazer? Eu não sei se você se recorda, mas no texto de João está escrito assim: mas ele já sabia o que ia fazer, e fez isso tão somente para provar os seus apóstolos. Vou lhe dizer uma coisa: Deus prova.
E às vezes Ele lhe coloca diante de alguma coisa que você racionalmente sabe: Deus está me mandando fazer, mas eu sei que não vai dar certo, que não é possível, que não há como isto acontecer, que absolutamente eu não tenho recursos, eu não tenho estrutura emocional, eu estou sozinho, não há remédio para isso, não há solução para esse problema. A única coisa que Deus quer que você faça é aquilo que Ele colocou diante de Moisés: obedeça, obedeça. Mas eu ainda consegui lembrar de um homem chamado um jovem rico. Eu não sei o nome daquele rapaz, ele é apresentado assim. Jesus já sabia que ele tinha muito apego às coisas materiais. E aí o que é que Jesus faz? Vai, venda tudo que você tem e segue-me. É impressionante, irmãos, porque a gente só sai do deserto quando enxerga os desafios de Deus e quando abraça os desafios de Deus. E tornamos o propósito de Deus, e eu torno o propósito de Deus o meu propósito, a vontade de Deus a minha vontade. Mas eu continuo a ler este capítulo 3 e fico encantado, sabe? Porque este capítulo me mostra que Deus é o Deus que manifesta a sua glória através do comum, irmãos. Através daquilo que parece não ter valor algum, absolutamente algum. Presta atenção ao versículo 2 do capítulo 3. A Bíblia diz que Moisés vira-se, e quando ele se vira, veja o que ele vê diante dele. A Bíblia diz que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Eu sei, alguns de vocês já tiveram o prazer de conhecer a dona Sarça. Eu nunca vi a dona Sarça. Mas pela leitura, o que eu percebo é que é uma planta tão comum, um arbustozinho de espinhos naquele lugar. É só mais um arbusto no meio de outros, no meio do deserto. O que há de especial nisso? O que há de especial? O que há de impressionante, irmãos? Deixa eu lhe dizer, nunca será a sarça, mas aquele que se manifesta no meio da sarça ardente. Em outras palavras, sabem, o vaso vai continuar a ser vaso de barro, mas a excelência é do Espírito Santo de Deus que habita na sua vida. E nunca se esqueça disso, porque Deus faz brilhar a sua luz em sarças no meio do deserto, em gente simples, em gente dócil nas suas mãos. E graças a Deus por isso, porque se não fosse assim, nós não estaríamos sequer mencionados. Eu sei que há quem pense até diferente em relação à sarça. Apenas para citar uma das possibilidades, Moody, quando faz um comentário sobre isso, ele diz assim: assim como a nação de Israel não foi consumida na fornalha da aflição, assim a sarça ardia e não se consumia, pois Deus estava lá. Isso é lindo, irmãos, isso é lindo. Mas nesse caso a sarça era mais símbolo do povo de Israel e da presença de Deus no meio do seu povo do que qualquer outra coisa. Mas há dois outros autores que aqui eu cito, são também comentaristas, e um deles diz assim: Deus pode tomar um arbusto insignificante, fazê-lo arder e transformá-lo num milagre. Posso colocar seu nome aqui, se me permite? Deus pode tornar João, Maria, Carlos, Roberto, uma criatura insignificante, fazê-lo arder e transformá-lo num milagre. Um outro autor diz assim: o fogo não estava em um cedro alto e majestoso, mas em um arbusto com espinhos. E Deus não se deu nem sequer o trabalho de tirar os espinhos para manifestar a sua glória com espinho mesmo, né, gente? É apesar de nossas limitações, é apesar de nossas incredulidades, é apesar dos nossos erros, é apesar de nossas manias, é apesar do seu temperamento e do meu temperamento, é apesar desse jeito chato de você se comportar, é mesmo você sendo essa criatura insuportável, Deus ainda quer se manifestar através de você. Você imagina uma coisa dessa? Isso é arbusto espinhoso, isso é sarça no deserto, mas que Deus quer fazer brilhar para a glória dele. E querem saber por quê? Porque o eu sou me enviou a vós. Gente, pensar nisso. E por que eu sustento a ideia de que na verdade é a glória de Deus que ali se manifesta? Porque o próprio Moisés, já no final da vida, lá em Deuteronômio no capítulo 3,
Ele vai abençoar as tribos de Israel, e quando ele vai falar de José, ele diz assim: e com a benevolência daquele que habitava na sarça, venha sobre a cabeça de José. Ele está dizendo que Deus estava ali se manifestando na sarça, no deserto, e aquilo ele nunca mais esqueceu na história de sua vida. Vou lhe dizer uma coisa, escuta o que eu estou lhe dizendo. Você nunca mais vai esquecer aquilo que Deus está lhe ensinando no deserto. Nunca mais. Eu espero que não esqueça. Porque querem saber? Se esquecer, volta. E bendita seja o retorno ao deserto. É por isso que Israel passou 40. E teve gente que foi sepultada ali, viu? O deserto passou a ser o jazigo, passou a ser o cemitério dos incrédulos. Porque você só vai sair do deserto pela misericórdia e pela graça de Deus. Não importa por que você foi ali parar. E querem saber por quê? Porque existe um outro D. Essa mania de querer arrumar as coisas para que os irmãos possam preservar, eu não sei se perceberam, mas eu já disse 2 Ds. Um D foi o D do deserto, um outro D foi o D do desafio, mas agora é o D da decisão. Talvez eu tenha me lembrado daquela campanha, foi dessa época, DDD. A gente não discava direto, não era discagem direta à distância, e apareciam 3 personagens, né? Um era um D, outro era o D, outro era outro D, e a gente fazia a festa. Agora a gente já pode ligar direto, não tem que ligar para alguém completar a ligação. Você é desse tempo, não esconda não diga que não sabe o que eu estou falando, que você sabe. DDD, quando surgiu neste país. Porque de fato, irmãos, a gente tem que tomar uma decisão agora. Deus foi me encontrar no deserto, colocou diante da minha vida um enorme desafio, mas a pergunta é agora: o que é que você vai fazer com isso? Qual é a decisão que você vai tomar? Eu vou lhe dizer, você vai começar a pensar que não pode, não é? Já está repetindo aí, mas eu não posso, eu não sei. Vou lhe dizer, aquele homem chamado Moisés, ele começou a conversar com Deus, e o que foi que ele disse? Senhor, eu tenho uma língua pesada, eu não sei falar muito bem, eu não consigo me expressar. Alguns acham que ele era gago. Você já pensou um porta-voz de Deus gago, irmãos? Imagine eu aqui, quanto tempo ia passar pregando, irmãos? O culto não ia acabar tão cedo, porque daqui que eu terminasse, se eu ficasse nervoso aí, que a coisa ia ficar mais complicada. Moisés olha e diz: eu não tenho como estar diante do homem mais poderoso da terra, Faraó. Eu não sei falar, eu não sei juntar as palavras, a minha língua é pesada. Isso está escrito, irmãos, para refrescar a sua memória, Êxodo 4:10. É ele falando com Deus: ah, meu Senhor, eu não sou homem eloquente, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Eu acho interessante, é que nesses 3 pontinhos que aí está, que eu suprimi, ele chega a dizer: e eu não melhorei nada, mesmo depois de tu teres falado comigo, eu continuo fazendo a mesma coisa. Estão entendendo o que é que ele está dizendo? Eu canto lá na igreja do Farol que Deus capacita os escolhidos, que Deus vai me... Mas até agora não estou sentindo nada diferente, eu continuo gaguejando do mesmo jeito. Qual é a decisão que você vai tomar? Você vai enfrentar os seus medos? Vai enfrentar as suas limitações ou vai se entregar? Sempre que converso com alguém que abriu um diagnóstico de câncer, e há pessoas aqui que podem testemunhar sobre isso, normalmente eu coloco essa gente diante de uma decisão. A gente não decide que o câncer se estabeleça no nosso organismo, no nosso corpo, mas a gente precisa tomar uma decisão, não é verdade? Ou a gente luta, ou a gente desiste de lutar. A grande pergunta: o que é que você vai fazer agora? O que é que você vai fazer? Porque Moisés não estava sozinho, não. Eu lembrei de outros, eu me lembro de Isaías. Isaías colocou a culpa na impureza dos seus lábios. Ele disse: eu não posso fazer não, Senhor. Posso não, meus lábios são impuros. Eu não sou um homem referência de santidade, de pureza de lábios, não. As pessoas sabem a forma como eu falo, a forma como eu me dirijo. Algumas pessoas pensam que é a forma rude de falar, ou até palavras que nunca deveriam ser proferidas por um homem de Deus. Eu me recordo de Jeremias. Deus chama Jeremias, ele diz: não, Senhor, posso não. Sou jovem demais. Permita contar-me uma experiência pessoal. Mas não quero me colocar nessa galeria não, porque eu não posso nem, se João Batista falava de amarrar os cadastros, eu não posso nem limpar as sandálias dessa gente, meu Deus. Mas eu me lembro que quando eu comecei no ministério, 20 e poucos anos,
chegando na igreja Batista do Cordeiro, e eu já disse aos irmãos que eu tive uma palavra de muito incentivo, que um pastor mais antigo, no dia da minha ordenação, virou-se para mim e disse: olha, o irmão está começando por um lugar que muita gente está terminando. Espero que o irmão vá bem, porque se o irmão não saísse bem nesse ministério, acabou a sua vida a partir daqui. Eu digo: muito bom. Isso é uma palavra de incentivo maravilhosa. Eu ficava sem saber o que dizer quando entrava no gabinete, um homem casado há 10 anos, 20 anos, e eu era recém-casado. Gente para falar de problemas de filho, e a minha filhinha ainda era um bebê. Eu vou dizer o que a essas pessoas? E eu fazia logo questão de colocar uma barba, sabe, irmãos? Para ver se disfarçava, para ver se eu ficava com cara de mais velho, mas não tinha jeito não. Não tinha jeito não, porque estava dentro da alma, estava dentro. E levou algum tempo para que eu entendesse que não era, irmãos, a sarça, não era o arbusto espinhoso, era a glória de Deus, era o poder de Deus. Quem entra num gabinete pastoral quer ouvir a palavra do Senhor, quer ouvir o que é que Deus diz, não é o que é que um homem diz, não é o que essa ciência diz, essa ciência desse comportamento, ou da estrutura social, a gente quer ouvir a voz de Deus. A gente quer gente que queime no deserto, irmãos. A gente quer arbustos espinhosos brilhando à nossa volta, porque você pode reluzir ainda que seja lá, irmãos. Eu creio nisso. E os dois últimos personagens sofriam da mesma coisa, Saul e Gideão. Os dois repetiram o mesmo discurso: somos pequenos demais, a nossa família, a família mais simples, da tribo mais simples. Eu não posso, eu não tenho condições. Eu tenho visto Deus fazer proezas, fazer maravilhas, quando um homem, uma mulher se coloca inteiramente nas mãos dele, irmãos. Gente simples, gente que não sabe juntar palavras, que nunca sentou numa cadeira de uma universidade ou de uma faculdade. E Deus fazendo proezas. E tenho visto Deus fazer proezas com doutores. Com doutores. Porque a glória sempre será dele, irmãos. Eu não sei se você tem estado incomodado com os propósitos de Deus para a sua vida. Não sei. Eu não sei se você foi surpreendido por Deus em algum momento da sua história. Mas eu tenho uma palavra para você e eu quero transformá-la em algumas observações no final dessa reflexão. Primeira observação que quero fazer: Deus nos fala em dias e ocasiões normais. Às vezes tem gente dizendo: no dia que Deus me der uma revelação, um anjo chegar, um outdoor luminoso despontar nos céus com meu nome piscando reluzente, no dia que uma pomba descer sobre mim, no dia que eu olhar para os céus e ver os céus abertos e o Senhor. Tem gente querendo ver, irmãos, aquilo que Deus nunca vai mostrar. E sabe por quê? Porque não quer ser usado por Deus. Deus vai tocar você, às vezes é numa conversa, é sentado num banco como esse. O sobrenatural é Ele, e Deus se manifesta. E quando você perder a capacidade de enxergar o sobrenatural no natural, o especial naquilo que é comum, a presença de Deus numa sarça ardente, nada mais vai restar na sua vida. Eu quero dizer que Deus está falando com você sim. Aquilo que você percebeu, aquilo que você sentiu, aquela palavra que você ouviu, aquela música que escutou, isso é sinal de Deus à sua volta. Deus está falando ao seu coração. Talvez você tenha saído de casa para colocar as ovelhas do sogro para pastar, beber água, e então você é surpreendido. Lá estava Deus falando com você. A segunda observação que faço, irmãos e irmãs, é que Deus não está indiferente ao sofrimento do seu povo. Você se lembra disso? O que foi que Deus disse? Eu tenho visto a aflição do meu povo. Eu tenho escutado o seu clamor. Eu sei o que está acontecendo. Mas, irmãos, há uma terceira coisa que eu preciso lhe dizer. O Senhor só irá agir no tempo próprio. Há um momento naquele diálogo com Moisés que ele diz assim: e eu desci para livrá-lo. Gerações já haviam se passado ali no Egito. E aí o texto diz: eu desci para levá-los daqui para uma terra que mana leite e mel. Escuta uma coisa, espera Deus descer.
Ouviu o que eu estou dizendo? Às vezes eu repito muito isso para o Davi, quando vou buscá-lo na escola. A escola tem uma rampa e um homem de 55 anos carregando uma bolsa de menino. E Davi às vezes escapa. E ele sai correndo, irmãos. E aquela coisa faz um barulho. Bum, 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 bum. E de repente passa um menino e lá vem um velho correndo com a bolsa nas costas. Ele diz, espera eu descer. Mas Davi já foi. Que Davi faça isso eu até entendo. Mas que você faça, eu acho isso um absurdo. Espera Deus descer. Desce com ele. Quando ele descer, ele vai agir. Não vai ser no seu tempo. Quem sabe você vai ver sofrimento à sua volta, você vai ver algumas crianças sendo mortas no Nilo, você vai ver os opressores crescendo, prosperando. Acalme o seu coração. Deus só vai agir no tempo próprio. Houve um dia em que Moisés quis antecipar, sabe? Ele quis antecipar o relógio de Deus em pelo menos 40 anos. Saiu, lembra-se o que aconteceu? Saiu do palácio achando que todo mundo ia ver nele o enviado do Senhor. Começou matando logo um e teve que se esconder e fugir. Às vezes a gente estraga alguns propósitos de Deus porque é que a gente quer colher o fruto antes do tempo. Tenha paciência. Não se precipite. Ainda não é esse homem. Ainda não é essa mulher. Ainda não é este emprego. Ainda não é. Ainda não. Espere. Deus há de descer para livrar o seu povo. Deixe-me fazer uma quarta observação. Talvez você esteja sem entender absolutamente nada do que está acontecendo no deserto. Mas sabe o que é que a gente reconhece? É que nos anos de deserto, Deus preparou Moisés para a missão. Ele não tinha a menor noção do que Deus estava fazendo com ele ali. Absolutamente não tinha. Não tinha. Você entende o que é isso? Entende? Agora você não vai entender. Mas eu fico imaginando quando Deus tirou o povo de Israel e ele começou a caminhar pelo deserto e as pessoas não sabiam onde acampar, não conheciam a coisa própria de viver num deserto. E sabe quem que Deus tinha colocado ali na liderança? Um homem com 40 anos de experiência. Sabe esses empregos que as pessoas dizem assim, que pedem experiência? Não tem um negócio desse, né? Experiência comprovada. Pois bem, quando Moisés apresentava o currículo, olha aqui, carimbado, 40 anos no deserto tomando conta de ovelha, eu conheço o deserto como a palma da minha mão. Talvez agora você não esteja entendendo nada. Por que é que isso está acontecendo? Por que é que as coisas estão desse jeito? Deus está lhe preparando. E quanto mais tempo você passar no deserto, sabe o que é que vai acontecer? Mais tempo Deus vai poder usá-lo. Mais profundamente Deus vai poder usá-lo. Deus usou aquele homem chamado Moisés por 40 anos na liderança do povo. Mas levou 80 anos preparando ele para ser o líder que foi. E quando Deus leva 80 anos para preparar um líder, irmãos, esses líderes se tornam ainda referência. Hoje eu ainda estou falando sobre aquele homem de Deus. Deixa estar. Você ainda vai ser fonte de sabedoria. Você ainda vai ser referência na sua casa, na sua família. Outras pessoas que vão passar pelo mesmo problema vão bater na sua porta. Hoje talvez estejam ridicularizando você. Mas quando passarem pela primeira provação, eles procurarão no meio do espaço da sala de trabalho. Eu vou conversar com ela. Eu vou conversar com ele, porque aquele homem, aquela mulher, parece mesmo trazer Deus na sua alma. Espere. Deus há de revelar o seu propósito. Mas a quinta observação, na verdade, é uma pergunta. Que resposta você dará a Deus? O que você pretende dizer ao Senhor? Porque o Deus que está revelado no capítulo 3 é o Deus que olha para mim e para você e diz: eu sou, me enviou a vós. Eu quero fazer uma pergunta muito clara. E não vou me demorar fazendo. Eu quero perguntar a você. Talvez você tenha crescido em igreja. Talvez você esteja vivendo intensamente tudo isso. Você escuta essas histórias sobre missionários e isso ferve no seu coração.
Você já passou por alguns momentos em que parecia estar ouvindo Deus lhe chamando para esta obra? Você percebe que Deus tem um propósito específico na sua vida. Quer fazer de você um missionário, quer fazer de você um pastor para o rebanho. Deus quer fazer de você um ministro para servi-lo. Deus quer preparar você numa casa de profetas, eu não sei. Ou Deus já preparou você através do curso. Sabe esse curso da área de saúde, esse curso na área de... Você é formado em educação física? Você é formado, que você é professor, você sabe línguas? Qual foi o deserto? Onde foi que Deus formou você? Você já se perguntou para que foi que Deus lhe deu esse conhecimento e essa capacidade? Ou esse entendimento? Qual é a resposta que você pretende dar a Deus? Eu vou ser mais claro. Você tem um chamado de Deus para uma missão específica? Está entendendo o que o pastor está perguntando? Você tem um chamado de Deus para uma missão específica? Você tem lutado com isso? Mas você entende que Deus lhe separou para o ministério? Eu não vou me demorar, como eu disse. Só vou lhe dar a oportunidade de responder isso. Se há aqui alguém que entende que Deus está trabalhando no seu coração e precisa dizer ao Senhor: Senhor, eu estou nas tuas mãos. Eu vou sair desse deserto. E eu sei que tu estás me preparando para o serviço no teu reino. Estão entendendo? Você vai fechar os seus olhos e vai orar ao Senhor. No lugar onde você está, se Deus estiver lhe dando a certeza que está separando você para a obra, para o ministério, para o trabalho missionário, talvez você não saiba muita coisa do que vai acontecer, mas você entende que há alguma coisa da parte de Deus sobre a sua vida. E você hoje quer dizer ao Senhor: eis-me aqui, meu Deus. Se você quiser dizer isso ao Senhor, primeiro diga silenciosamente no lugar onde está. Diga isso ao Senhor: Senhor, eis-me aqui. Se você fez esta oração, meu irmão, minha irmã em Cristo Jesus, eu sei o quanto isso significa. É complicado, é difícil. Mas se é isso que você entende da parte de Deus, onde quer que esteja, apenas erga uma de suas mãos. Me deixa orar por você. Há alguém assim: pastor, eu entendo que Deus tem me chamado para o ministério. Eu tenho até medo de pensar sobre isso, mas eu reconheço que sim. Deus te abençoe, Jairo. Deus te abençoe, Robson. Deus te abençoe, Márcia. Deus te abençoe, filha. Deus te abençoe, meu irmão. Vocês estão entendendo o que eu estou perguntando, não estão? Deus tem alguma missão específica para você e você quer se entregar a isto? Onde quer que esteja, levanta a tua mão e diga: eu entendo que sim. Deus te abençoe, meu irmão. Há mais alguém que queira fazer o mesmo? Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe. Há mais alguém? Levanta a tua mão e diga: eu tenho um chamado da parte de Deus para um ministério específico. Quem sabe em algum momento, daqui a alguns anos, a gente vai ver sua foto lá na frente. Lá no continente africano, olha ele. Lá no continente asiático, olha lá. Há mais alguém? Levanta a tua mão, se Deus tem falado ao seu coração. Deus te abençoe, minha irmã. Há mais alguém? Deus te abençoe, minha irmã. Deus te abençoe. Talvez não seja nem do outro lado do mundo, não é, irmãos? Talvez seja aqui no interior, talvez seja aqui em Maceió, trabalhando com os nossos irmãos e irmãs da Cristolândia. Deus tem me chamado para isso. Eu não tenho me dedicado quanto eu podia fazê-lo. Há mais alguém? Apenas levanta a tua mão. Deus te abençoe, meu irmão. Há mais alguém? A gente pode fazer uma reunião de oração aqui? E diferente do que faço normalmente quando é apelo para decisão e entrega de vida, começar uma caminhada com Deus, a igreja não vai ficar de pé, não. Todo mundo vai ver você se levantar. Todo mundo vai ver uma sassa ardendo, levantando-se do banco e vindo até aqui. Vem cá, você que ergueu sua mão. Fica aqui junto do pastor. Que tem que ser assim. O Faraó está esperando você. Vem mais para cá, chegue mais para perto. Venham. Vou contar uma coisa aos irmãos. Nos dias que antecederam, no tempo que antecedeu a confirmação da minha chamada,
Quando eu via uma coisa assim que ia acontecer na igreja, um culto missionário, eu nem entrava. Eu nem entrava. Aí sabe o que foi que Deus fez? Vocês imaginam o que Deus fez? A igreja ficou sem pastor. E eu era aquele adolescente que já pregava. Aí alguém disse: olha, Roberto, você vai pregar no próximo domingo. Eu digo: eu vou? Eu digo: é. E eu vou pregar sobre o quê? É o dia de missões. Você vai pregar sobre crer, ser chamado, ser enviado. Eu digo: não, meu Deus do céu, isso eu não posso pregar não. Aí eu preparei um sermão. Chegou na hora, sabe aquela coisa que você não consegue ler nada do que está escrito e Deus vai falando? Eu acabei contando o meu testemunho de chamado. E naquele dia outros jovens foram à frente comigo. Até um colega de ministério, Pedro Serafim, hoje procurador da República lá em Recife, e também pastor, foi à frente, nós nos abraçamos. É assim. Eu sei que tem muita gente aqui. Que bom tê-lo aqui, viu? Que bom vê-lo aqui. É Deus. É Deus. Há mais alguém? Se houver, vem para cá que eu vou orar por você também. Se tiver mais alguém cujo coração esteja queimando, chega aqui. Homem de Deus, tantos recursos, tanta inteligência, tanta sabedoria. Tem mais gente? Pode vir, minha irmã. Não tenho a menor ideia para onde Deus vai levar vocês, viu? Não tenho a menor ideia. Mais alguém? São esses? Essa igreja é um celeiro, né, irmãos? Graças a Deus por isso. Vamos orar ao Senhor. Vamos orar. Há mais alguém? Sim, venha. Gente do céu. Vamos orar como igreja? Eu vou fazer o seguinte. Agora eu vou pedir que a igreja fique de pé. Eu vou pedir que os irmãos e irmãs, simbolicamente, estendam sua mão sobre essa gente que aqui está. Ore nesse momento. Ore nesse momento. Ó Deus, eterno Pai, eu suplico nesse instante que a tua bondosa mão repouse sobre os teus filhos e filhas que vieram à frente na noite de hoje. Que eles sejam alvos da tua misericórdia e graça, Senhor. Que a tua paz, que excede todo entendimento, substitua e tome o lugar de qualquer ansiedade e expectativa que porventura queira se alojar no coração dos teus servos. Eu não sei para o que ou para onde estás chamando os teus filhos, mas em nome de Jesus, Senhor, eu te peço que eles continuem trilhando o caminho da obediência, submissos à tua vontade, sejam sarças ardendo, Senhor, nesse deserto que tem sido a vida, apontando para ti e para a tua glória. Usa essa gente, Senhor, para libertar o teu povo do pecado, da iniquidade. Que eles façam diferença, Senhor, nesta geração. É tudo quanto nós te pedimos, e pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Amém.